Olá, bom dia, todos bem? Estamos hoje aqui para mais uma vez uma leitura do trecho do livro Os Segredos da Mente Milionária. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando, esse conteúdo que para mim tem se tornado assim muito relevante. Tenho aplicado muitas coisas e observo ao ler esse livro que muitas coisas eu ainda preciso aplicar, preciso realmente melhorar, né? Eu particularmente sou muito movido por isso, né? Por estar sempre em contato com materiais e pessoas que me ajudam a melhorar, certo? Estamos iniciando aqui nosso encontro da 77, né? Hoje a gente vai ler um trecho importante do livro. Ontem a gente leu leu a capa e a contracapa do livro. Hoje a gente começa quem é afinal T. Harv Eker e por que devo ler este livro, tá bom? Isso é muito importante, né? São algumas páginas aqui. Só conhecer um pouco da história, né, de T. Harv Eker e como era a vida dele antes, né? Sabemos que ontem a gente descobriu que mais de 250 mil pessoas já assistiram às suas palestras, né? Mas, de certa forma, como que tudo começou, né? Porque as pessoas às vezes elas pensam que as coisas acontecem do dia para noite, tá? E não acontece do dia para noite, né? Todo grande líder, toda pessoa bem-sucedida hoje, ela começou antes, né? Ela começou antes e esse antes é muito importante a gente conhecer para que a gente possa se inspirar. E muitas das vezes a gente se localiza, né, nessas histórias, a gente se identifica nessas histórias. Isso é muito bom. Então vamos lá, iniciando, né, oficialmente aqui, já orientando as pessoas que estão entrando, que é muito simples, né, ao entrar aqui na live. O primeiro passo é você dar o like no vídeo, que é o coraçãozinho, tá bom? Depois tem um outro passo importantíssimo, que é o passo onde você vai, de certa forma, conseguir fazer o que eu estou fazendo agora, que é compartilhar com as pessoas, né, essa live para que elas também possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, iniciando mais um encontro, hoje falando sobre um pouco sobre a história de T. Harv Eker, para quem está nos acompanhando, que é, né, o autor desse livro, ok? Quem é afinal T. Harv Eker e por que devo ler esse livro? As ideias e os conceitos que apresento nesse livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos, não estão certos nem errados, apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus, diz o autor. Creio que, aplicando os princípios que descrevo aqui, você transformará a sua vida. Não se limite a ler esse livro. Leve a sério os conceitos e depois faça sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. Olha só, mesmo a gente sabendo que é um livro extraordinário, pode ser que tenha algum conteúdo aqui, né, que não seja útil para você, algum exemplo dado, alguma coisa, né? E claro que a maioria das coisas a gente consegue colocar em prática e também consegue ter resultados positivos, mas há alguma situação de repente que você não se identifica, não vai contra os seus princípios. Isso vai contra os seus princípios, não faça, tá? No que se refere a dinheiro, esse livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes, né? Então, de um lado a gente tem muitas pessoas que não acreditam, depois tem aquelas pessoas que desejam muito, mas as pessoas que realmente conquistam é um percentual muito pequeno, né? Será que você já parou para você fazer essa pergunta? Eu acredito que sim, né? Então, esse livro vai ajudar você a entender isso, tá bom? É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas e CDs, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu?
Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Quem nunca passou por isso, né? Mas a resposta existe. Ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Ou seja, no fundo, o seu modelo financeiro é o que estabelece o seu sucesso, o seu resultado, tá? Então, muitas pessoas movidas, né, por aprender coisas novas, por saber, né, ou por fazer até mesmo, mas se o seu modelo financeiro estiver errado, né, você aprende muita coisa, você sabe de muita coisa, você faz muita coisa, mas não prospera, porque tá cometendo alguns erros, né, que não podem ser cometidos. Vou desmitificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos destrutivos. Exatamente. As pessoas não têm noção do quanto a infância influencia nos nossos dias, né? Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a sua riqueza. Então, se você quer aumentar a sua renda, você quer construir riqueza, esse livro é fundamental. Na parte 1, o autor explica como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros. E esboço 4 estratégias chaves para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examina as diferenças entre os modos de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera. Então, a partir desse momento, né, vou aproveitar aqui para compartilhar essa live com mais pessoas. Sugiro que você que está aqui nos acompanhando, né, possa fazer o mesmo. Seja bem-vinda, Gisele, nossa grande líder lá do José Bonifácio, né? Compartilhar essa live aí com o maior número de pessoas, pelo menos as 10 pessoas, né? Para que eles possam entrar aqui e estar acompanhando esse conteúdo. E agora a gente vai começar aqui a apresentar um pouco sobre a história, né? Sobre a história de T. Harv Eker. E a gente aprende muito com a história das pessoas, né? De certa forma, a história das pessoas, elas nos inspiram, elas nos motivam, né? E é muito importante a gente conhecer a história das pessoas, tá? Então vamos lá. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como empreender. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, dos sentimentos de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Daqui é uma coisa que muitas pessoas se encaixam, né? Na época, quando eu comecei a ler esse livro, eu estava iniciando no marketing de rede, né? E não tinha nenhum resultado e ficava assim se questionando porque não conseguia construir nenhum tipo de resultado dentro do negócio, né? E aí foi então que eu busquei o caminho, né, de leituras, de vídeos, para que então a gente pudesse melhorar, né? E foi desde aquele momento que eu aprendi a importância da gente trabalhar cada vez menos no negócio e mais na gente, tá? Em algum momento a gente esquece disso e se dedica mais para o nosso negócio do que para a gente. Então, assim, uma dica que um dos mentores que a gente segue, né, que lê, ouve, assiste muito vídeo dele é sobre o Jim Rohn. Ele fala que você precisa investir em conhecimento o mesmo que você investe em comida,
né? Imagine que maravilha. Seria fantástico, né? Imagine. Tanto que você gasta aí de comida na sua casa, você investisse em conhecimento. Pois é, essa é a sugestão que ele dá, né? Ele até brinca dizendo que com certeza você emagreceria e depois se tornaria uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, o seu negócio se torna um negócio melhor para você também. A sua família, o meio onde você convive, a sua cidade, o seu estado, né? Porque se cada um de nós melhorarmos todos os dias, nem que seja 1%, automaticamente, né? Todo mundo melhoraria, ok? Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do Lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado. Nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Porque outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado, né? Observa que ele estava procurando o negócio certo, ele estava procurando uma onda, né? Ou seja, ele estava querendo se dar bem de todo jeito, né? E ele não conseguia. Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência, analisando as minhas crenças. Observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo, né? Provavelmente você se identifica, né? As pessoas muitas vezes elas não prosperam porque elas têm medo. Ah, o que vai acontecer comigo? Né? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu tiver muito dinheiro. Esse tempo atrás, no treinamento, né, teve um dos participantes que falou para mim assim: ah, eu falo muito que se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ficar doente, né? E eu estou citando apenas o exemplo dele aqui como um exemplo para você. Então, o que você fala a respeito do dinheiro, né? Qual é o medo que você tem? Então, se você tem medo, você não vai conquistar. Você vai criar situações para a sua boca fala que você quer ter resultado, mas o seu inconsciente diz que você não pode ter resultado, que só vai acontecer isso ou aquilo com você, né? Temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Esse é um medo também, assim, miserável, né? As pessoas, elas estão numa situação difícil e elas têm medo de ganhar muito dinheiro e perder. Ora, se isso acontecer, ela estará melhor do que agora, né? Porque se ela vai ganhar por um momento, pelo menos por um momento ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai estar melhor do que agora. Mas as pessoas preferem nem ganhar daí, porque já que ela vai perder, né? Tem a possibilidade de perder, então nem vou ganhar, né? Não faz sentido. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro, ou seja, crenças negativas super enraizadas, né? Primeiro o medo, depois o medo de ganhar dinheiro, depois o medo de fracassar, né? E depois o medo do que as outras pessoas iam pensar, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem aprendido que a gente precisa se livrar dessa necessidade, né? De aprovação de outras pessoas. Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo. Olha só onde ele estava morando. Também conhecida como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo. Veja só, nunca é perdido o seu esforço na busca por melhorar. Deus e o universo, não sei no que você acredita, ele sempre vai colocar no seu caminho pessoas que vão te auxiliar, tá bom? Só que assim, você tem que estar atento, o seu sensor tem que estar ligado, porque senão essas pessoas vêm, essas oportunidades vêm e você não aproveita. No caso aqui, um amigo do pai dele foi visitar ele, né? E acabou dizendo isso para ele: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo, né? E aí, de imediato, ele teve um pensamento, o T. Harv Eker. Fantástico! Isso faz com que eu me sinta bem melhor, porque as pessoas se identificam com histórias. Pensei, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey,
Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Então, assim, se você não tem o resultado em qualquer área da sua vida que você deseja, significa que tem algo que você não sabe. E as pessoas que não apreciam acordar cedo, as pessoas que não apreciam aprender, essas pessoas vão morrer com essas dúvidas. Tá? Por quê? Porque elas não sabem que não sabem. Esse é o pior momento de vida das pessoas, quando elas não sabem que não sabem. A partir do momento que você sabe o que você não sabe, fica tudo um pouco mais fácil, né? Na época, eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção. Ele continuou: Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse: Não, nunca observei isso. Ou seja, ele já começou aqui trazendo para o Terrar-Vier que é a importância de pensar como as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas pensam. Ao que ele respondeu: Isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se eu pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou: tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, perguntei: e no que você está pensando neste momento? A sua resposta foi: estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos e o meu, neste momento, é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar, a gente se vê. E foi-se embora, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça, diz o autor. Né? Tudo começou a fazer sentido e aí então a partir desse momento ele começou a fazer perguntas. Esse é um código, né? Uma solução. As pessoas não fazem perguntas, elas só querem fazer afirmações, né? E isso é um bloqueio que as pessoas têm de aprendizado. Quem quer aprender faz pergunta. Quem se acha dono da verdade só afirma o tempo todo. Afirma para ele e afirma para os outros. Como nada estava dando certo para mim, pensei: por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma a estudos dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que sim, era verdade, os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Então, assim, observa que ele aprendeu algo, ele já foi em busca de mais informação, né? E já começou, identificou aquilo que era importante, já começou a se concentrar naquilo dali. Até que um dia decidi: chega de teoria, agora eu vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido com a área de saúde e exercício físico, abri uma das primeiras lojas de equipamentos de ginástica da América do Norte. Mas não tinha dinheiro, então precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócio e o modo de pensar das pessoas ricas. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Acredite, as pessoas de mentalidade pobre, elas não entram para vencer no jogo, elas entram para não perder. Tá? Então tem uma diferença muito grande entre aquela pessoa que está no jogo para atacar ou está no jogo para se defender. Tá? Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Olha só, né? As pessoas querem o resultado, mas o que acontece? Elas entram, né? Elas entram no ramo que elas decidem empreender, certo? Mas elas não têm foco, né? Elas não têm assim um plano de ação, dizer assim: eu vou trabalhar no mínimo 2 a 5 anos nesse projeto para que esse projeto venha realmente funcionar, né? E para ele esse era um comportamento completamente radical.
diferente das iniciativas anteriores. Significava que antes ele ficava mudando o tempo todo, novos negócios, novas oportunidades o tempo todo. Porque sim, quando você abre a sua visão para uma oportunidade, várias outras vão começar a aparecer. E esse, na verdade, é um teste de Deus e do universo para você, para ver o que você quer da sua vida. Porque se você não sabe o que você quer da sua vida, qualquer coisa serve. Então, entre as boas oportunidades, vai surgir qualquer coisa e você também vai aproveitar. Por quê? Porque você é uma pessoa que está focada somente no dinheiro. Né? As pessoas que estão focadas só no dinheiro, tudo que aparece elas querem fazer. As pessoas que estão focadas nas pessoas, não, elas analisam cada negócio que elas vão entrar e pensam assim, quem eu vou conseguir atender com esse produto ou serviço, ok? Comecei a contestar também a minha atitude mental sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade, mas havia aprendido que muitas das vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão que eu possuía da riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender nesse livro. E aí ele faz uma pergunta: se deu certo e como? Então veja só. Primeiro, ele aprendeu ele aprendeu e começou a contestar a atitude mental. Ou seja, toda vez que vinha um pensamento negativo, ele sempre questionava esses pensamentos, tá? E esse é o problema das pessoas. Você não é a sua mente. As pessoas não sabem disso, né? As pessoas, elas simplesmente, o que a mente dela diz, acho que é uma furada, acho que não vai dar certo. Elas vão seguindo tudo que a mente delas dizem. E elas não sabem que o cérebro, ele foi criado para nos proteger, né? O cérebro, ele foi criado para nos proteger. E o que acontece? Se o cérebro foi criado para nos proteger, é claro que ele quer que você continue com essa mesma vida que você tem aí. Ele não quer que você acorde mais cedo. Ele não quer que você aprenda. Ele não quer que você leia livros, né? E o grande problema é que você vai surfando essa onda, né? Já dizia aquela música, né? Tá na onda, cuidado, né? Jacaré te pega. E realmente é isso que acontece na vida das pessoas, né? Elas ficam surfando a onda e daqui a pouco vem o jacaré. O que é o jacaré? É o ladrão de sonhos, né? É aquela autoafirmação que ela tá o tempo todo dizendo, acho que não vai dar certo, eu vou ver o que vai dar certo, eu vou ver, eu tô observando, ou seja, ela não tá decidida, né? Então foi isso que ele fez, ele realmente entendeu a importância dele questionar os pensamentos dele. Seja bem-vinda, grande líder Analine. Eu tenho ensinado as pessoas que entram aqui nas nossas lives como compartilhar. Logo abaixo, para você que está entrando agora, tem um aviãozinho. Você clica nesse aviãozinho, tá? Vai abrir várias pessoas do seu Instagram e vai ter um botão azul, é só você clicar ali e vai enviar essa live para que eles possam estar acompanhando ao vivo com você depois e vai ficar gravada também para eles acompanhar depois, ok? E para você curtir a live é muito simples, é só você tem um coraçãozinho, você aperta esse coraçãozinho e toda vez que você escutar algo que fez sentido para você, que você fala, poxa, é esse daqui que eu tô errando, ou esse daqui que eu vou decidir acertar agora, é só você apertar várias vezes o coraçãozinho, né? Aí vai sair uns coraçãozinhos subindo aqui, que é o like, tá bom? O like do Instagram, ok? Para você que nos acompanha no YouTube é muito simples, tá? É muito simples. Tudo que você precisa fazer é dar o link, o like no YouTube, né? No vídeo, melhor dizendo, e se inscrever no nosso canal para que você possa ser notificado. E aqui também eu vou depois deixar um print explicando como que faz para você ser notificado toda vez que a gente fizer uma live. Ok? O meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,6 milhões de dólares. E me mudei para a ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. Em pouco tempo, passei a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Olha só que fantástico. Ele começou a aplicar, né, aquilo que ele aprendeu com um amigo do pai dele. A vida dele começou a melhorar e muito. Seja bem-vindo, Carlos Valmir, meu sogro de Porto Velho. Né? E olha só, para quem não conseguia ter uma única loja, ele conseguiu abrir 10 lojas, tá? E isso foi fantástico, porque ele conseguiu, depois de consolidar, né, essas lojas, ele conseguiu vender metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,6 milhão e 600 mil
dólares, ok? E ele mudou para uma outra cidade. Acredite, toda vez que você evoluir algo na sua mente, vai haver mudanças na sua vida. E quando a gente fala de mudanças, não está falando somente de pensamento, tá? Muitas das vezes, no processo, quando alguma coisa muda radicalmente na sua vida, você acaba mudando de cidade, você acaba mudando de bairro. Isso acontece. E muitas pessoas às vezes não conseguem nem entender por que mudaram, por que estão em outro, né, em outro patamar, em outro lugar, outra casa. Não sabe. Mudança faz muito bem. Então, assim, uma dica que eu quero dar aqui é que esteja aberto a mudanças, tá? Muitas pessoas não estão abertas a mudanças, elas estão, né? Ah, não, aqui é a minha cidade, aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa da minha mãe, não querem mudar. Eu lembro muito bem que quando eu fui para Porto Velho, né? A noite anterior à viagem que eu faria para Porto Velho, eu não tinha certeza se eu ia ficar lá. Eu sabia que eu não iria voltar mais para Paranavaí. Só que eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser? Né? Será que eu vou gostar da cidade? Será que eu não vou gostar? E eu sabia que eu precisava tomar uma grande decisão. E eu lembro que naquela noite eu chorei muito, de desespero mesmo, porque a minha vida naquela época estava assim terrível, né? Em termos de resultado, eu estava buscando muitas respostas, eu não tinha resposta. E eu via os anos passando e eu na mesma. O que acontece? Então, aquela mudança fez muito bem para mim. Assim como fez muito bem a mudança de Porto Velho para Maringá, onde eu estou hoje. Então, assim, não seja resistência às mudanças, tá? As mudanças elas fazem parte e ajudam muito também no seu desenvolvimento, ok? Ele tirou 2 anos, olha só, para se aperfeiçoar e aí começou a prestar consultoria, porque o seu bloqueio, a sua dificuldade faz parte do seu propósito de vida. Então, assim, quais são os seus maiores medos? Quais são as suas dificuldades, né? Coloca no papel. Acredite, você vai ajudar muita gente. Assim que você for capaz de vencer esses medos, você vai ajudar muita gente. E é isso tudo que Deus quer que aconteça com você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você vença esses bloqueios, essas dificuldades, esses medos que você tem, para que você possa inspirar outras pessoas. Porque Ele não vai descer do céu aqui para ser o exemplo para as pessoas. Ele já mandou o filho dele. Então, se tem alguém que tem que ser exemplo para as pessoas que estão aqui, né? Os mortais que estão aqui nessa terra, é você. Porque você é a prova viva, você vai ser a prova viva de que é possível. Ok? E aí, então, ele passou a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Olha só, para quem não tinha nenhum resultado, construiu o resultado, mudou de local, né? Começou a se aperfeiçoar, cada vez aprender mais e começou a compartilhar. Esse é um grande código também. Muitas pessoas não prosperam porque elas não querem contar o que elas fazem e o que está dando certo. Elas não querem contar. Elas são pessoas egoístas que elas guardam as 7 chaves, algo que está dando certo para mim, não vou contar para ninguém. Continua na mesma. Acredite, toda vez que você passa para as pessoas, o que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês nesse vídeo, o meu aprendizado, os comentários, a pessoa mais beneficiada com isso tudo é eu, acredite, né? É eu que estou sendo a pessoa mais beneficiada, porque eu estou superando uma coisa que há poucos anos atrás, há poucos meses mesmo, eu não tinha essa coragem de me expor tanto nas redes sociais. Isso me limitava o meu crescimento. E agora a gente está crescendo muito mais, por quê? Porque a gente está colocando a nossa cara a tapa, está tendo mais coragem. Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. E aí então ele abriu uma escola e começou a ensinar a milhares de pessoas estratégias práticas de negócio para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava, realizando seminários, percebi algo curioso. Às vezes 2 pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e estratégias. Uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete. Decolava. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Você já se perguntou por que isso acontece? Porque uma pessoa morando na mesma cidade, porque uma pessoa fazendo a mesma coisa cresce e outra pessoa não cresce. Por que uma pessoa prospera e a outra pessoa não prospera? Né? Com certeza tem alguma coisa. Né? E é necessário que, se você for uma pessoa que não está prosperando, você precisa identificar o que está acontecendo com você, tá? Ficou óbvio que, mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grande problema se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas. A sua caixa de ferramentas aqui, ó. Isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta nos jogos
interno de dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, que é a caixa de ferramentas, com o jogo externo, que são as ferramentas, aquilo que você usa para prosperar, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. Olha só que fantástico, pessoal. Fantástico, né? E acredite, a partir do momento que eu comecei a compartilhar com as pessoas a leitura desse livro, muitas pessoas começaram a ter mudanças significativas, né? E por quê? Porque começaram a mudar, começaram a acordar mais cedo, começaram a aprender coisas novas, começaram a mudar os seus conceitos, aquilo que ela achava que ela sabia, né? E isso é fundamental, fundamental para você conduzir a sua vida de uma forma diferente, ok? É isto que você vai aprender nesse livro: como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira: usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário, né? Se você é uma pessoa que, né, quer ter uma renda melhor, né, talvez nem ser um milionário você não queira ainda, mas acredite, né? Se ele foi capaz de fazer isso, se ele escreveu um livro, você com certeza pode pegar muito ensinamento desse livro. Quase todos os meus negócios de investimento vão de vento em popa, ele disse. Há quem diga que eu tenho o toque de Midas, porque tudo que toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebem é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. Então, assim, o dedo de ouro, né, que é aquilo que você toca, tudo vira ouro, ele vem da sua mudança de seu modelo financeiro. No começo de cada seminário intensivo da Mente Milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Ele faz uma pergunta. Essa pergunta é uma pegadinha, porque como diz um escritor, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Esse livro é mais sobre desaprender do que aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir ou conduzir a situação em que você está agora. Ou seja, muitas das coisas que você vai ouvir aqui na leitura do livro, você já sabe. A questão é que você não faz. Só que se você não faz, então é sinal que você não sabe. Olha só que interessante, né? Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que podem não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira de um penhasco. Atenção nessa história, hein? Adoro a história de um homem que está caminhando à beira de um penhasco quando de repente perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença de espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? E aí ele não ouve nada. Ele continua gritando. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? E aí então ele ouve uma resposta. Uma voz estrondosa responde: sou eu. Eu sou Deus. Eu posso te ajudar. Solte-se e confie em mim. E você sabe que se ouviu em seguida? Novamente, aquela pessoa que estava ali desesperadamente naquela situação, né, pedindo socorro, em vez de ele soltar e confiar, ele vai e repete a pergunta: há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? Ou seja, as pessoas querem mudar a vida delas, mas elas não querem se soltar dos seus pensamentos, das suas crenças, daquilo que elas acham que sabem. Ou seja, a lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Acredite, acredite. Há formas de você melhorar em todos os sentidos da sua vida. Em todos os sentidos. Né? O livro fala sobre mentalidade milionária. Tá? Mas se você quiser melhorar 1%, há possibilidade de você melhorar esse 1%. Se você quiser melhorar 1000%, 100.000%, 1 milhão, o percentual que você está hoje, você pode. A questão é, você precisa acreditar nisso que você vai precisar
sair da sua zona de conforto, vai precisar aprender e vai precisar se soltar dos seus pensamentos, né, para que você possa ir para um nível de vida mais elevado, ok? Agora eu quero aqui parabenizar todos que estão nos acompanhando, né, na nossa live. Procurar saber, né, de onde que vocês estão falando. Pelo jeito aqui, Porto Velho está em peso, né? Parabéns a Gisele, parabéns a Naline, parabéns Carlos Valmir pela presença aqui na nossa live. Né? Algumas pessoas não podem assistir o nosso encontro às 7 horas, porque estão no trabalho. Outras pessoas ainda não conseguiram desenvolver esse hábito de acordar mais cedo. Né? Algumas pessoas têm dificuldade com dormir, a gente entende também, tá? Mas vai ficar gravado para que você possa de fato estar acompanhando depois, tá? O nosso encontro. Gostaria de saber se fez algum sentido, né? Se fez algum sentido, comenta aí abaixo, né? Se fez sentido essa leitura para você, se você conseguiu aprender alguma coisa. Amanhã a gente volta e aí a gente começa com a parte 1 do livro, né? E como a gente já falou, né? Como a gente já falou, a parte 1 você vai aprender de que forma as influências recebidas na infância moldam o nosso destino financeiro, né? E passamos a entender por que as brigas em torno de dinheiro são tão comuns entre os casais. Então, para você que está aqui, né? Muito importante você estar acompanhando. Se você já é casado, você vai entender por que você pensa tão diferente do seu esposo, da sua esposa, né? Para você que está aqui, que está acompanhando e ainda não é casado, você vai entender a importância de você ter o seu modelo da forma correta. E depois, se você casar com uma pessoa que tem um modelo diferente que o seu, é só você ensinar ela aquilo que você está aprendendo. Tá bom? Então quero aqui agradecer, parabenizar a todos pela presença, aqueles que vão nos assistir depois aqui no Instagram, depois que você assistir, fez algum sentido, compartilha no aviãozinho, clica no aviãozinho, vai lá, compartilha com seus amigos e conhecidos, para que amanhã mais pessoas possam estar absorvendo esse conteúdo, possam absorver também o vídeo gravado, e para você que gostou, é só o coraçãozinho no Instagram. No YouTube, dá o like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Compartilha também esse vídeo. Um ótimo dia a todos, sucesso, e a gente se fala. Até amanhã.